Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a esse momento de leitura da palavra, ao nosso Lab, lendo a Bíblia. Vamos juntos mergulhar no conhecimento, na revelação do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da leitura da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, a nossa Bíblia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, homens, mulheres, jovens, crianças. Muitas pessoas têm acessado e desfrutado desse momento e isso alegra muito meu coração e glorifica o nome do nosso Deus. Então, quero convidar você aí a não desfrutar desse momento sozinho, sozinha. Envia aí a flechinha, chama alguém para esse momento, para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia. Todas as pessoas, independente da idade, quando elas ouvem a palavra de Deus, fé é gerada dentro do coração delas. Então, seja um agente do céu aqui, seja um cooperador de Deus, uma cooperadora de Deus aqui nessa terra. Compartilha, chama pessoas. Está sem som? Está sem som? Mais alguém não está me ouvindo? A dona Neuza falou que não está me ouvindo. Me diz aí, gente, se tá tudo certo. Tá normal? Ah, então tá bom. Então chama alguém, deve ser algum probleminha aí, dona Neuza, sai e entra de novo, tá? Tá normal? Ótimo, então. Então vamos lá. Enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que nós estamos aqui ao vivo, eu vou estar orando para que o Espírito Santo esteja aqui ministrando aos nossos corações. Se você puder, feche os seus olhos e faça essa oração também. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que temos o privilégio de entrar na Tua presença e de acessar o conhecimento do Santo. Senhor, eu oro para que nós venhamos ter o nosso coração preparado como uma terra boa, preparada para receber a sempre viva semente da palavra de Deus. Que ela venha cair no nosso coração e venha dar frutos a 100 por 1. Eu oro, Senhor Deus, para que haja fortalecimento, direcionamento, respostas para as pessoas que estão buscando no Senhor um direcionamento para a vida delas por meio dessa leitura de hoje. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo esteja aqui ministrando, falando aos nossos corações. Amém. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo todos vocês aqui. Não vou falar o nome de todo mundo, mas eu tô vendo cada um de vocês que está aqui e estou muito feliz por vê-los aqui juntos nessa jornada. Eu estou lendo a Bíblia na versão NVT, nova versão transformadora, mas você pode ler na versão que você tiver. Bíblia boa. Qual é a melhor Bíblia, pastora? Qual é a melhor versão? É a versão que você lê. Qual é a melhor Bíblia? A que você abre e lê. Não tem capa melhor, não tem versão melhor, não tem. Tem a que você lê. A que você lê vai fazer diferença na sua vida. Amém? Então é isso. Vamos lá? Vamos juntos? Quem tá com Bíblia aí para acompanhar? Nós estamos lendo nesse mês de janeiro um capítulo de provérbio por dia, referente ao dia do mês. E hoje é dia 7, nós estamos na nossa 7ª live de 365. Então nós vamos ler o provérbio 7 primeiramente e depois nós vamos para Gênesis, dar sequência na leitura de Gênesis do início. Amém? Prontos então para embarcar nessa leitura? Provérbio 7, nós vamos ler agora. Diz assim o título: Outra advertência sobre mulheres imorais. Meu Deus, gente. Só já fazer uma pausa aqui. Vocês já viram, a gente leu poucos capítulos aqui, né? Mas o tanto que
Provérbios adverte sobre a imoralidade, né? Eu sei que eu falo aqui com muitas mulheres, tô tentando ver se dá de fixar o comentário aqui, mas não dá. Provérbios 7, a Bruna colocou aí pra gente, ó. E Provérbios alerta muito sobre a imoralidade. Então eu sei que tem homens aí acompanhando também, né? Vai falar muito da conduta do homem, mas da conduta de mulheres também. Então vamos lá. Verso 1. Meu filho, siga meu conselho. Guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina dos seus olhos. Olha só. Quem é aí que deixa algo bater nos seus olhos? Quando algo bate nos nossos olhos, um cisco, ou bate o dedo sem querer, isso nos fere profundamente, né? Isso é muito doloroso, isso é muito, é um incômodo muito ruim. E a palavra diz que a gente tem que obedecer os mandamentos do Senhor, cuidar das instruções que Ele nos dá, da mesma forma que a gente cuida da menina dos nossos olhos. Nós precisamos ser diligentes no cuidado com a instrução que Ele nos dá. Verso 3. Amarre-as aos dedos como uma lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos. E percebi um entre eles que não tinha juízo. Presta atenção nessa história. Verso 8. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele, com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: Hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso, estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como boi que vai para o matadouro, como servo que caiu na armadilha, à espera da flecha que atravessará o coração, como pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos.
Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto é a câmara da morte. Meu Deus. Ai, como diz o meu amigo Luiz, que pancada, né? Provérbios é um livro de sabedoria. E quem escreveu a maior parte desses capítulos foi Salomão. O homem mais sábio, depois de Jesus Cristo, né? O homem mais sábio que já existiu. E esse homem, ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal. Salomão começou temendo ao Senhor, sendo um homem temente ao Senhor. Mas no decorrer da sua vida, ele casou-se com 1000 mulheres e teve mais 700 concubinas. Então, o que ele está falando aqui, ele está falando com autoridade, com muita autoridade. E além desse alerta, né, para os homens, que eu não preciso falar mais nada porque a palavra já falou tudo, mas eu quero pontuar aqui para nós mulheres. Essa mulher que seduz esse homem, que segundo o texto aqui era insensato, ingênuo, ela prepara o seu leito com o melhor do que ela tinha. Com perfume, com lençóis de linho egípcio. E ela faz um convite a ele. Vamos, né, desfrutar de carícias até o amanhecer. E aí, né, só vou fazer uma reflexão aqui para as mulheres casadas. Mulheres casadas. Essa tem sido uma realidade na sua vida. Essa tem sido uma proposta sua para o seu marido. Porque isso aqui é para acontecer dentro de um casamento. Dentro de uma aliança. Para que quando vier a proposta, a tentação, a sugestão lá de fora, nenhum dos dois, nem homem nem mulher, caiam nessa armadilha. Porque não é só homem que cai nessa armadilha, não. Mulheres também. Mulheres também. Então vamos prestar atenção e dar atenção às instruções que o Senhor nos dá. Esse leito, esse caminho de promiscuidade não é morte só para os homens, mas para as mulheres também. Então cuidado, muito cuidado, pense, reflita. Desse provérbio aqui, um texto que me chamou muito a atenção, eu até circulei aqui, é o verso 4 que diz assim: ame a sabedoria, como se fosse sua irmã, e faça do discernimento um membro da família. Amém? Então leiam todo esse provérbio aqui, reflitam, leiam em casa com seus filhos. É um ensino precioso para pais passarem para os seus filhos. Amém? Agora nós vamos para Gênesis. Vamos lá para Gênesis. E ontem a gente leu até o capítulo 9. Nós lemos aqui a história de Noé. Vimos que no meio de uma geração corrupta, aonde havia muita maldade, aonde havia aumentado a perversidade, a corrupção, o Senhor encontrou um homem temente, justo, que andava com Deus. E por ele ser esse homem justo, ele pôde salvar toda a sua família. E ele foi obediente, ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu exatamente tudo aquilo que Deus pediu para ele, e ele construiu uma arca. E nós podemos ver aqui o quanto que Noé foi paciente. Ele entrou para dentro da arca, ele ainda ficou com a sua família dentro da arca 7 dias sem chover. 7 dias esperando a chuva vir, e nunca havia chovido. Então esse homem nos ensina
a ter paciência e a confiar na palavra de Deus. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Deus disse que ia chover. Noé acreditou. Noé construiu uma arca. Noé entrou para dentro da arca com a sua família, com os animais que vieram até ele, segundo aquilo que Deus havia falado que ia acontecer. Noé não foi atrás dos animais, os animais vieram até ele, foi o que o texto diz. E ele foi paciente em aguardar por aquilo que nunca havia acontecido, mas ele creu naquilo que Deus falou e desfrutou e viveu daquilo que era uma verdade para aquele tempo. Deus havia se arrependido de ter criado a humanidade e desejou então destruir toda a humanidade, assim como a terra. Mas depois de Noé sair da arca, ele faz um sacrifício sem Deus ter pedido para ele. Ele faz um sacrifício que sobe ao Senhor como um aroma suave e Deus diz assim: eu nunca mais vou destruir a terra com o dilúvio. E ele fez uma aliança com a humanidade, com todos os seres vivos, colocando no céu um arco, o arco-íris, simbolizando essa aliança de que nunca mais iria destruir a terra com dilúvio. Mesmo sabendo que o homem iria continuar sendo perverso, Deus deu a sua palavra. Amém? Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, assiste a live de ontem, se você não assistiu, que lá eu dou mais algumas explicações. E aí a gente viu aqui a história dos filhos de Noé, vimos a história da desonra do filho mais novo de Noé, que zomba do pai, e por ter feito isso, a sua família, a sua descendência é amaldiçoada, a descendência de Cã. Então agora nós vamos entrar no capítulo 10, Gênesis 10 e 11, nós vamos ler hoje. Alguém puder colocar aí para mim? Nós vamos ler Gênesis 10 e 11. Amém? Vamos lá, então. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé. Verso 2. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarmá. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Gente, ó, um monte de inspiração para nome de filho. Olha, que bonitinhos. Só que não, né? Verso 5. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Verso 6. Os descendentes de Cã, de outro filho de Noé. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente na terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como um Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Rebote-ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas,
patruzitas, casluitas e dos cafitoritas, dos quais descendem os filisteus. Verso 15. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidonios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemaraeus e emateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia entre Sidom, ao norte, até Gerar e Gaza, ao sul, e a leste, até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, próximo a Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Verso 21. Os descendentes de Sem, o terceiro filho de Noé. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ru, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi o antepassado de Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorã, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. O território que ocupavam se estendiam desde Messá até Sefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Conclusão. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Amém? Esse foi o capítulo 10, contando então toda a genealogia, né, dos filhos de Noé, dos quais vieram todos os povos da terra depois do dilúvio, porque com o dilúvio morreram todas as pessoas, sobreviveram somente a família de Noé, e Noé morreu logo após. Então, quem deu sequência à humanidade foram os filhos de Noé, esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles trouxeram nomes tão lindinhos, né, gente? Olha só, quanta inspiração. Olha, Deus tá me dando uma graça aqui, viu? Para ler esses nomes. Meu pai. Amém? Vamos lá, então. Capítulo 11. Esse capítulo é muito legal. Capítulo 11 de Gênesis, a Torre de Babel. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade
com uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Olha só o desejo desses homens. O Senhor, porém, verso 5, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Olha só, a curiosidade de ontem foi muitas pessoas saberem que o arco-íris é um sinal da aliança de Deus com o homem. Muitas pessoas não sabiam disso e tá aqui na Bíblia. E hoje, né, talvez muitas pessoas também não sabiam de onde vem a diversidade de línguas. Por que um fala inglês, outro espanhol, outro alemão, outro chinês, outro japonês? Por quê? Porque o Senhor viu, todos falavam a mesma língua. E aqui tem um princípio muito importante, que o Senhor mesmo diz aqui. Todos, no verso 6, todos se uniram e falam a mesma língua. O princípio da unidade. Em qualquer lugar, seja para o bem ou seja para o mal, ele é imbatível. Olha só o que Deus segue dizendo aqui. Eles falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Porque aonde há unidade, aonde as pessoas falam a mesma língua, aonde elas têm o mesmo interesse, estão trabalhando para o mesmo bem comum, não tem nada que impeça o crescimento. E por isso que como igreja, nós precisamos fortalecer a nossa unidade em Cristo Jesus. E é o que o inimigo mais trabalha para destruir, é a unidade. Por isso que ontem, quando nós lemos o Provérbio 6, ontem a gente leu o Provérbio 6, e no verso 19 diz que a sétima coisa que Deus detesta é aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Porque quem semeia desentendimento entre irmãos quebra unidade, desfaz amizades, desfaz aquilo que está sendo gerado. A fofoca, a mentira, a intriga, o desentendimento não vem da parte de Deus. Não vem. Então, aqui fica para nós essa reflexão. Que se você quer alcançar algo, para você viver algo, você precisa estar em um ambiente onde há unidade. A palavra vai dizer em Tiago, a gente vai ver, que onde tem toda origem de facção, de briga, de contenda, de inveja, ali não há presença de Deus. Não há. Não tem como crescer, não tem como evoluir aonde não houver unidade. E aqui, os homens, eles queriam chegar ao céu, eles queriam ser maiores, eles queriam ser famosos. E Deus sabia que isso não seria bom para eles. E por isso,
o Senhor confundiu as línguas e espalhou o povo pelo mundo inteiro. Porque depois até vou compartilhar um videozinho que tem, que a gente ensina para as crianças, né? Que eles estão ali construindo e um pé de tijolo, outro em trem de outra coisa, e eles não conseguem mais dar continuidade naquilo. Então, veio daqui a diversidade de línguas. Amém? Então, vou dar sequência aqui só para a gente finalizar esse capítulo 11 de Gênesis, a partir do verso 10. Diz assim: a descendência de Sem até Abrão. Abrão. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. A família de Terá, verso 27. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiu em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Amém. Até aqui é a nossa leitura de hoje. E todos esses nomes lindos aqui, né? Pode parecer um pouco cansativo e num primeiro momento talvez você pense assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Mas permaneça e continue ouvindo e lendo a palavra do Senhor, porque lá na frente você vai ver que esses nomes que foram citados aqui, fazendo referência, eles fazem parte da história genealógica de homens e mulheres de Deus.
E nós precisamos olhar para isso e ver que isso importa para a nossa vida. Sabe? De onde nós viemos? Quem foram os nossos antepassados? Quem foram os nossos pais, avós, tataravós? Que tipo de fé eles tinham? No que eles criam? Porque essas coisas, elas são passadas de geração. Mesmo que você não tenha tido contato com a sua bisavó, com seus tataravós, aquilo que eles carregavam foi impresso no coração daqueles que vieram nas próximas gerações e vai sendo passado de geração em geração. Então é muito importante nós prestarmos atenção nessas leituras que contam as gerações e fazer disso uma reflexão na nossa vida. De onde a gente veio, quais foram as escolhas, as atitudes, os caminhos pelos quais os nossos antepassados andaram. Será que nós também não estamos andando pelos mesmos caminhos de, muitas vezes, de morte, de promiscuidade, de coisas que desagradam a Deus, achando que é normal, mas não é. É comum. Porque você sempre viu isso, então se torna comum. Mas o que é comum não é normal. E não é muitas vezes o padrão da palavra de Deus para nós. Não é padrão divino. Porque sim, Deus tem um padrão. Tem uma cultura que é do céu, que é divina para as nossas vidas. E cada palavra na Bíblia importa. Se não fosse importante, não estaria aqui. Então eu oro. Coloca a mão no seu coração aí se você puder. Eu oro para que você permaneça. Eu oro para que você não desanime, não desista. Eu oro para que o sono não tome conta da sua vida espiritual. Que haja um despertamento espiritual. Que todo cansaço, toda cegueira, toda distração bata em retirada da sua vida. E que você encontre ânimo, fome e sede da palavra de Deus para permanecer nessa jornada de conhecer mais ao Senhor, de conhecer a sua história, de saber quem te fez e quem você é em Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, permanecer e nós queremos conhecer-te mais e mais a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus, né? Eu tô sempre falando aqui mulheres, eu ia falar agora, mas eu sei que tem muitos homens também acompanhando aqui, então eu vou tentar falar de uma forma que abrace, abrange a todas as pessoas que ouvirem. Vamos permanecer, amém? Deus abençoe, um beijo. Essa live vai ficar salva. Eu gostaria que depois você fosse lá, curtisse, comentasse, compartilha nos seus stories a live, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você fizer uma anotação, quiser compartilhar nos seus stories e me marcar, eu vou compartilhar, vou ficar muito feliz em ver você crescendo e evoluindo nessa jornada, tá certo? Deus abençoe imensamente a sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã, dando continuidade na leitura da Escritura Sagrada. Deus abençoe, até amanhã.